É Dr. Antônio Mendes, de Portugal. Muito obrigado, professor Tiago, e muitos parabéns pelo evento que tem aqui. Muito bom dia a todos. E eu vou pedir para o João partilhar a minha e a apresentação. E ela começa justamente com essa pergunta: social media branding, o que é isso? Então, já fui apresentado, né? A RFM é uma rádio portuguesa, rádio líder em Portugal. O IAD faz parte da Universidade Europeia, tem campus em Lisboa. E então, eu vou começar justamente por esta ideia, que é uma ideia, eu vou falar muito abertamente, uma ideia que é passada muitas vezes. Tem um mundo digital, agora tem um mundo digital. E esse mundo digital leva-me a pensar muitas vezes que parece que existem dois mundos, o nosso mundo e um outro mundo, que é o mundo digital. Na verdade, só existe um mundo, não é? E é isso que eu vou tentar mostrar nos próximos minutos. Os próximos minutos fui buscar uns dados, eles não são meus, é de uma pesquisa que não é minha e é feita por algumas organizações. Uma delas é o We Are Social, que é uma agência de produção de conteúdos para as redes sociais. A outra é o Hootsuite, que é uma empresa que tem uma plataforma que permite fazer gestão de conteúdos nas mídias sociais, e mais uma quantidade de organizações que trabalham dados, Big Data. Big Data é um termo português dos nossos dias. Big Data são os dados todos que estão disponíveis pela internet. E essas agências todas, essas empresas, fazem o tratamento desses dados, que nos dão uma ideia sobre a internet no mundo, como é que está a internet no mundo. E deste quadro, este estudo é muito interessante, ele está disponível online para quem quiser consultar, para todos, e eu trouxe este estudo que especificamente tem dados globais e dados sobre o Brasil. Estes são globais, e olha aqui, no mundo sabemos que somos quase 8 bilhões de pessoas, e do mundo, 62% das pessoas estão ligadas à internet. E no mundo, 58% das pessoas usam mídias sociais. Se nós distribuirmos a penetração da internet nas várias regiões do mundo, vemos que, por exemplo, na América do Sul, 75% das pessoas usam internet regularmente. E então, olhando para aqui, social media versus total da população, este não era para passar, mas apareceu 79% na América do Sul, uma penetração elevadíssima da utilização de internet na América do Sul. E então, no próximo, agora vamos focar-nos no Brasil. Esta é só de passagem para vermos o quê? No Brasil, nós temos total da percentagem da população que no Brasil usa a internet, 77%. São dados muito rápidos, só para nós ficarmos com uma ideia. E uma coisa curiosíssima, o brasileiro passa, em média, é estranho ser um português a dizer isso, né? Mas os dados estão na internet, podem ver, toda a gente pode ver. 10 horas e 19 minutos é o tempo que, em média, um brasileiro passa na internet. Okay? No mundo, só há mais 1 ou 2 países em que a média de tempo é superior. E eu sei este porque é o primeiro, que é Filipinas. E o Brasil tem estado, nos últimos anos, sempre com uma média elevadíssima de utilização de internet. Neste caso, os dados são do último relatório, fevereiro de 2022, 10 horas e 19 minutos. Já vamos ver a fazer o quê? O que é muito interessante é que grande parte deste acesso à internet é um acesso feito no celular, ok? Smartphone, 97,2%. Esse é um valor dos mais elevados do mundo. 97,2%, quase toda a gente acede à internet no Brasil pelo seu celular. E agora vamos olhar para outros dados interessantes. Vamos comparar, por exemplo, quanto tempo é que, em média, um brasileiro passa a ver televisão por dia? 4 horas e 5 minutos. E nas mídias sociais, 3 horas e 41 minutos.
3 horas e 41 minutos ligado a qualquer uma das plataformas de mídias sociais. E já vamos ver que plataforma de mídia social é muito vasto. Existem vários tipos. Não é apenas Facebook, Insta e TikTok. Okay? No quadro seguinte, o que é que nós vamos ver? No quadro seguinte, vamos ver o quê? Vamos ver que praticamente todas as pessoas têm um telefone. Os dados não são meus e, portanto, eu acredito nestes dados. 99% têm um telefone. Estamos a falar com pessoas entre, lá em cima diz, 16 aos 64 anos. Dos 16 aos 64 anos. 92% têm um telefone móvel de qualquer tipo, mas o que é impressionante é que quase todos são celulares smartphone, portanto, com ecrã touch. Não é? O que é um número muito interessante. E este diz o quê? Diz quais são as principais razões que levam as pessoas a utilizar a internet. Tenho a certeza que se vão identificar com muitas delas. Peço desculpa estar em inglês, mas o relatório está em inglês e eu, mais uma vez, o estudo não é meu, eu apenas estou a usar, ok? Então, primeira razão para usar a internet, procurar informação. Segunda razão, pesquisar sobre como fazer coisas. E quem nunca foi ao YouTube ver, eu vou dizer, há dias precisei de desmontar o vaso sanitário. Como é que faz? Vai ao YouTube. Né? Deu certo. Eu transpirei quando ele estava desmontado, quando estava tudo... Transpirei, mas deu certo. Vi no YouTube. A terceira razão, e está ali destacada, 74% das pessoas usam a internet para research brands, procurar sobre marcas. É a terceira razão mais importante para utilizar a internet, é a pesquisa de informação ou conteúdos sobre marcas. E isso é algo que nos deve deixar aqui qualquer coisa na cabeça. Okay? Vamos para mais um... Esse é um outro muito interessante, que são os sites mais visitados, de acordo com o SEMrush. Quais são os sites mais visitados no Brasil? Naturalmente é o Google, segundo o Globo, repara, terceiro, Facebook. E isto é uma notícia importante. Eu ouço muita gente dizer, António, o Facebook morreu. Os jovens já não usam Facebook. O Facebook é a terceira plataforma, é a terceira coisa mais pesquisada na internet no Brasil. Estamos a falar, diz 2022, fevereiro de 2022, os dados são referentes ao ano passado, 2021. E agora aqui, este é só para nós termos consciência de uma outra coisa. Não tem diretamente a ver com social media, mas tem a ver com branding digital. O Google, no Brasil, domina os motores de busca. Praticamente todas as pesquisas são feitas, 97% das pesquisas são feitas usando o Google. Isto, vamos abrir aqui um parênteses, é muito importante para a otimização dos websites para os motores de busca, nomeadamente para o Google. O Google domina as pesquisas de internet feitas no Brasil. E agora aqui vamos olhar para, especificamente, a utilização de social media. E, não sei, 171, este número para um português é impressionante. 171 milhões de utilizadores de mídias sociais num país é um valor muito impressionante. Nós, portugueses, somos 10 milhões, não é? Então, é só fazer a conta. Se é 17 vezes a população de Portugal a utilizar as mídias sociais. Impressiona. Então, 171 milhões usam a internet e ali por baixo diz, ou seja, do total da população, cerca de 80% dos brasileiros usam mídias sociais. E este mostra o crescimento da utilização das mídias sociais ao longo dos anos. Nesse último ano há um crescimento de 14%, em parte um crescimento porque houve uma alteração na forma como este conglomerado de empresas faz a sua pesquisa, mas é um crescimento muito grande, de 14%, que nos leva aos tais 171 milhões, e mostra que sobretudo, mostra-nos um crescimento bastante rápido de ano para ano. De 14 para 15, 11%, de 15 para 16, 7%,
e por aí vai, não é? Sempre um crescimento muito rápido. Então, o crescimento das mídias sociais no Brasil tem sido bastante acelerado. Podemos dizer que a penetração das mídias sociais na população brasileira tem sido muito acelerada. E esse aqui serve para vermos outra coisa, que é quem usa as mídias sociais. Podíamos dizer, é uma coisa só de jovens, ou é uma coisa só de adultos. Quer dizer, isso é menos provável, não é? É uma coisa só de jovens, e vemos que não é. Como é que nós lemos este quadro? Este quadro, todas estas percentagens somadas vão dar 100%. Então temos aqui todas as percentagens que resultam em 100%. E isto significa depois, quando nós partimos a análise, que entre os 25 e os 34 anos, olhando aqui para as mulheres, elas representam 14,9%, 15% do total de utilizadores de mídias sociais no Brasil. E os homens, entre os 25 e os 34 anos, representam 13%. E vemos que também temos aqui pessoas entre os 55 e os 64 anos. Do total de utilizadores de mídias sociais no Brasil, 4,4 são mulheres e 2,9 são homens. Naturalmente que estes dados são influenciados pela estrutura etária da população de cada país, né? E necessariamente o Brasil, tendo um perfil etário mais jovem, tem mais jovens a utilizar a internet. O que é que este quadro nos permite perceber? Permite-nos perceber que a utilização da internet é distribuída por toda a população. A internet não é uma coisa só deste ou daquele grupo. É uma coisa de toda a gente. Aliás, se são 170 milhões de brasileiros que usam redes sociais, mídias sociais, então tem que ser de muita gente. E este quadro mostra-nos isto. Mostra também que, olha aqui, entre os 13, esta partição está mal feita, eu não faria isso assim, né? Mas tem muita gente aqui, tem de facto muitos jovens, mas também tem muita gente aqui, mais velha. E estas são as principais razões para usar as mídias sociais. Vamos olhar para elas. Primeira razão, naturalmente, estar ligado aos amigos. É um dado que eu já tenho feito pesquisas sobre motivos de utilização das mídias sociais e este motivo é sempre o principal motivo. Eu uso as mídias sociais para estar ligado aos meus amigos. O segundo motivo é para ler histórias, ler coisas novas, reading news stories, ler notícias, peço desculpa, estar a par das notícias, e essa de facto é uma característica que tem muito a ver com a alteração significativa que o Facebook teve por volta de 2013, 14, que passou a publicar notícias como não fazia antes, alterando um bocadinho aquilo que era a matriz do Facebook, mas reparem que a terceira razão para utilizar mídias sociais, encontramos aqui Finding Products to Purchase, encontrar produtos para comprar. Então já temos aqui duas notas importantes, quer dizer, várias, mas eu vou destacar estas duas. Primeira, as pessoas usam a internet para pesquisar marcas. Quarta razão. Terceira razão para utilizar as mídias sociais, encontrar produtos para comprar. Ok? Estas são as plataformas mais usadas de mídias sociais. E muito interessante aqui, mais uma vez, o Facebook não morreu, apesar de, no Brasil, em Portugal é o contrário, em Portugal o Facebook ainda está à frente do Instagram. No Brasil já inverteu, no Brasil já o Insta, que está com 90% dos utilizadores de mídias sociais usam o Instagram, e o Facebook como a terceira. O TikTok cresceu bastante durante a pandemia. O TikTok, antes da pandemia, estava muito cá em baixo e durante a pandemia subiu. No Brasil é a quarta mídia social mais utilizada. Estes são os tipos de contas seguidos. E eu também destaquei aqui um que me parece subejamente importante. Vamos ver o primeiro. A primeira tipo de contas seguidas, amigos, seguir amigos. Segundo, boa notícia para os músicos e bandas. Seguir músicos e bandas. Terceiro, seguir influenciadores, faz parte, né? Quarta, atores, comediantes.
Quinta, procurar contas que têm memes ou que proporcionam diversão, entretenimento. E depois temos as marcas que costuma comprar. Então, sexto motivo, 40% das pessoas que usam as mídias sociais para seguir marcas que costumam comprar. E esse é o último desta série. Vem-nos dizer o quê? Vem-nos dizer que o acesso às mídias sociais é feito em qualquer tipo de plataforma de mídias sociais. 79%, 80% dos utilizadores utilizam qualquer tipo de mídias sociais, e aqui este diz-nos que redes sociais são 62%. Essa diferença é importante entender. Nem todas as mídias sociais são redes sociais. Algumas mídias sociais são mídias sociais, mas não são redes sociais. Por exemplo, toda a gente conhece a Wikipédia, né? A Wikipédia, que é aquela enciclopédia online. Toda a gente diz mal da Wikipédia. A Wikipédia tem um grau de fiabilidade bastante elevado, tão elevado quanto uma enciclopédia que já não existe, penso que já não existe, que era a Enciclopédia Britânica, tão elevado quanto a Enciclopédia Britânica. E a Wikipédia é também uma mídia social, mas com características diferentes. Porque é que ela é mídia social? Já vamos ver o que é uma mídia social. Então, estes dados todos, eu fui buscar estes dados todos só para concluir, para trazer essa conclusão. Não existe isso de mundo digital. Este é o nosso mundo. Todos nós, eu trouxe o meu telefone, o meu celular, nós dizemos telemóvel, né? Lá em Portugal é o nosso telemóvel. Eu trouxe o meu celular para aqui porque nós andamos sempre com ele, né? Quantas vezes por dia é que olham para o vosso celular? Quantas vezes é que desde que começou aqui a sessão já tocaram para ver se têm mensagem ou ver qualquer coisa? Frequente, não é? Muito frequente. Então, não existe isso. A nossa vida já é assim. E esses dados que nós vimos aqui, deste estudo do We Are Social, provam que os nossos dias são dias em que não podemos falar de vida digital ou vida não digital. E isso é super importante para nós que trabalhamos marcas. Os nossos clientes, os nossos consumidores, são estes que estão ali. Os nossos clientes e os nossos consumidores usam as mídias sociais todos os dias e contactam com marcas todos os dias nas mídias sociais.